Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, dia 16 de maio de 2022. Declaro abertos os trabalhos da 14ª reunião ordinária do exercício de 2022, da 34ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação e impugnação, a mesa está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Valtir Rático para que proceda à leitura da matéria constante no expediente do dia. Boa noite. Para refletir, desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Salmo 113, versículo 3 e versículo número 4. Correspondências recebidas.
do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Encaminha projeto de lei ordinária de número 12 de 2022 para apreciação do plenário. Dos vereadores Cordovan Frederico de Mello Neto, Alandra Roveda Grando, Alex Anastácio, Anderson Cripa Luiz Cardoso, André Cristiano Henrique, Edenilson de Godoy, Júlio Adilson Pires Filho e Valdecir José Rático. Encaminham o projeto de lei ordinária de número 50 de 2021 para apreciação do plenário. Da vereadora Alandra Roveda Grando, encaminha projeto de lei ordinária de número 9 de 2022 para apreciação do plenário. Da vereadora Alandra Roveda Grando, encaminha a emenda de número 1 ao projeto de lei ordinária de número 4 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária de número 9 de 2022, de autoria da vereadora Alandra Roveda Grando, denomina a rua no loteamento Furlan de Dr. Zani Fará. Projeto de lei ordinária de número 12 de 2022, de autoria do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Fica nominada Claudinei Alexandrino Pereira, Cal, a mini arena do bairro Rio da Areia, no município de União da Vitória, e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 50 de 2021, de autoria dos vereadores Cordovan Frederico de Mello Neto, Alandra Roveda Grando, Alex Anastácio, Anderson Cripa Luiz Cardoso, André Cristiano Henrique, Edenilson de Godoy, Júlio Adilson Pires Filho e Valdecir Rático. Cria, no âmbito municipal, a Câmara Mirim. Projeto de lei ordinária de número 50 de 2022. Projeto de emenda de número 1 ao projeto de lei ordinária de número 4 de 2022, de autoria do Poder Executivo. Altera os artigos do projeto de lei número 4 de 2022. Indicações. Indicação número 75 de 2022 do vereador Alex Anastácio. Alex de Anastácio. Ao senhor prefeito municipal para que, juntamente com a Secretaria de Obras e Planejamento, que incluam a rua Egon Frederico Bierbach, no bairro Monte Castelo, no programa de asfaltamento. Justificativa. A referida via pública há muito tempo é pavimentada em calçamento, e a pavimentação e asfalto, além de trazer mais conforto, oportuniza a implantação da sinalização adequada. Número 81 de 2022, do vereador Edenilson de Godoy. Ao senhor prefeito municipal para que, juntamente com as secretarias municipais competentes, estudem a possibilidade de serem instaladas luminárias em postes na rua Antônio Paulo Perizolo, no Jardim Angélica, bairro São Gabriel, nesta cidade. Justificativa. A referida rua tem seu início próximo à autovia João Paulo Reolon, e segue sentido à comunidade do Jardim Angélica, com iluminação pública em grande parte de sua extensão, porém faltando aproximadamente 400 metros para finalizar a referida rua. Foram instalados postes novos para a extensão da rede elétrica há cerca de quase 2 anos, e segundo o relato dos moradores, os mesmos ficaram sem as luminárias. A solicitação se faz necessária, pois a taxa de iluminação pública é cobrada e hoje o serviço não é oferecido. Número 83 de 2022, do vereador Júlio Adilson Pires Filho. Ao chefe do Poder Executivo possa oficializar a empresa concessionária do transporte público para que, na linha do Jardim Roseira, possa ir até o final da Avenida Ivan. Justificativa. Muitos moradores solicitaram que a linha de ônibus possa ir até próximo ao Ferro Velho, localizado no final da avenida principal, no bairro Jardim Roseira. Tal mudança ajudará em muito todos os usuários do transporte público.
Número 84 de 2022, do vereador Anderson Cripa Luiz Cardoso. Ao senhor prefeito municipal para que, juntamente com a Secretaria Municipal competente, elabore estudos para implantação de lixeiras em toda a extensão da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, desde o centro, passando pelos bairros, pois se trata de uma das avenidas mais importantes e movimentadas de nossa cidade, com diversas moradias e comércios. Justificativa. Parece conselho que se dá às crianças, mas muita gente precisa ser lembrada de que não se pode jogar lixo no chão, nas ruas ou em rios. Afinal, esse descarte incorreto gera uma série de problemas, como o aparecimento de pragas urbanas, como ratos, baratas e moscas que causam inúmeras doenças. Esses dejetos também entopem os bueiros e podem levar a enchentes durante as chuvas. Ainda o lixo nas ruas provoca mau cheiro e traz uma imagem ruim para a cidade e para os moradores e turistas. Por isso, é fundamental que o município instale cestos de lixo em todo o território municipal, trazendo conscientização a todos e deixando a nossa cidade bonita e bem cuidada. Número 85 de 2022, da vereadora Alandra Roveda Grando, ao Executivo Municipal e Secretaria competente para que seja feito nos CMEIs averiguação de segurança na rede de ensino municipal, portões, muros, grades e janelas. Justificativa. É primordial que seja feita a segurança dos alunos de toda a rede de ensino, visto que os riscos e preocupação dos pais enquanto seus filhos estão no colégio, levando também em consideração a ameaça de invasão realizada há poucas semanas. Mesmo o fato tendo sido um fake, é imprescindível as medidas de segurança, tanto de entrada de maus intencionados, quanto à vulnerabilidade dos alunos local. Fim do expediente, senhor presidente. Os projetos que deram entrada seguirão as devidas comissões e as indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Valdir Rático para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito o excelentíssimo doutor, juiz da Vara da Família, Infância e Juventude, doutor Carlos Eduardo Mattioli, para falar sobre o combate do abuso e exploração sexual infantil, e o vereador Alex de Anastácio. Nesse momento, concedo ao excelentíssimo doutor Carlos Mattioli para falar sobre o combate do abuso e exploração sexual infantil. Boa noite, obrigado. Presidente desta Casa de Leis, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, público que acompanha presencialmente e público que também acompanha online ou depois até na gravação. Muita gente assiste na gravação depois, eu inclusive. Nós estamos aqui hoje por convite da Câmara de Vereadores falando novamente sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Farei uma fala mais curta do que a última vez que aqui estive e bastante diferente também. Relatarei 2 casos que narrei dia desses, numa das crônicas que tenho escrito em parceria com a imprensa local, e logo depois farei pedidos aqui, ao final. Pedidos para os pais, para crianças e adolescentes, para os senhoras e senhores vereadores aqui presentes também. Certa vez estava numa escola municipal, de outro município que não União da Vitória, atendo municípios do entorno e atendo convites também de municípios mais distantes, fazendo abordagem com crianças pequenininhas, crianças de 5, 6, 7, 8 até 9 anos, naquela oportunidade. E claro que quando nós comparecemos à fala, à manifestação pública com crianças de 5 a 9 anos, não é igual à manifestação com crianças de 12 a 14 ou de 14 a 18 anos, enfim. São falas diferentes, adaptadas ao público que assiste, com cuidados
pedagógicos, de natureza psicológica, inclusive porque são temas sensíveis, enfim. É uma fala multidisciplinar. Aquilo que eu manifesto ali como juiz de direito, na presença daquelas alunas e alunos, é feito com muito cuidado e com muito respeito, inclusive, a sua condição peculiar de ser em desenvolvimento e as idades daquelas e daqueles que ali estão. E, ao fazer aquela fala, falando rapidamente sobre bullying, o que é exatamente bullying ou não, isso quase toda criança tem já uma boa noção desde pequenininha, falando um pouquinho sobre algumas outras espécies de violência, como a violência física, né, aquela briga ali na porta da escola, ou maus tratos que uma criança possa sofrer físico do pai, e isso quase toda criança tem uma ótima percepção do que se trata. Falando um pouquinho também sobre a violência psicológica, e aí nós já entramos numa zona um pouco mais nebulosa, porque muita gente tem dúvida até que ponto ou o que pode caracterizar a violência psicológica, que é o desrespeito, a humilhação, a atribuição de uma função não condizente com a idade, por exemplo, de uma criança ou um adolescente, a alienação parental, que é falar mal do pai para a mãe e vice-versa, na frente dos filhos. E, enfim, uma série de violências de natureza psicológica que podem, inclusive, aparecer no bullying, como xingamento, inventar apelidos. Então, a criança tem um pouco de noção, em que pese seja uma zona mais cinzenta. E falamos sempre também, nessas oportunidades, sobre a violência sexual. E aí, com muito cuidado, explicando que a violência sexual já é o toque, que independe de um ato sexual, que a violência sexual, muitas vezes, ela prescinde até mesmo do toque, porque pode ser mostrar uma conduta inadequada por meio de um celular, por exemplo, de uma imagem, ou a questão de tirar a roupa na presença da criança, tomar banho junto, enfim, uma série de situações que caracterizam violência sexual. Uma reportagem ontem numa rede de televisão mostrou o assédio e a violência sexual praticada em transporte público, salvo engano, não só no Brasil, que em outro país, que muitas vezes se caracteriza à distância, inclusive. Então, é importante que as pessoas saibam que a violência sexual nem sempre ela tem o contato físico e prescinde também da relação sexual. E, ao terminar, eu sempre oferto a possibilidade de falar reservadamente. Quem já acompanhou alguma de nossas falas sabe que é muito raro, e quem faz falas públicas também, é muito raro não aparecer uma turminha ali para falar, seja com o juiz, com o vereador, com o professor, com quem faz uma fala diferente publicamente. Nessa escola me chamou a atenção porque formou uma fila bastante grande. Por primeiro, uma menina, 7 anos de idade, e eu já rapidamente fui até a sala reservada pela direção da escola. Ela entrou primeiro, e enquanto ela se sentava na cadeira da sala da direção, antes de terminar de se sentar, falou: "Juiz, eu sou vítima de abuso sexual". Utilizou exatamente esta frase. E eu, antes ainda também de me dirigir a ela já emendou, e foram várias vezes. E daí ela foi contando mais detalhes, sequer tinha falado o nome ainda. E aí vem uma primeira observação, isso pode acontecer com qualquer pessoa presente aqui nesse recinto ou que está assistindo de casa. É quando tem uma fala, manifestação livre, de natureza voluntária, primeiro aguardar que essa fala siga adiante. Eu não vai interromper ali, no caso, eu não conhecia ela, não ia interromper naquele momento para perguntar o nome, que série ela estava. Eu vou fazer isso quando tiver uma entrada mais tímida, por exemplo, de uma criança ali na minha frente que escolheu vir falar comigo, mas está com receio de contar o que aconteceu. Uma outra observação bem importante, qualquer um de nós pode, e mais de uma vez ao longo da vida, passar por isso, anotar num celular, no papel, enfim, puxar alguma coisa e anotar as palavras que a criança está falando. Porque aí nós não precisamos perguntar isso lá na frente novamente, seja o conselho tutelar, seja o médico que vai atender no IML, seja o delegado de polícia, seja o juiz, seja o promotor, e, às vezes, todos esses perguntam na sequência, né? Então, são algumas questões. E, por fim, manifestar segurança para aquela pequena vítima, manifestar, claro, ali a cordialidade, o afeto, mas também sem extravasar sentimentos, sejam eles de raiva, de tristeza, manter ali uma postura não passiva, né, porque nós estamos transmitindo ali a segurança, mas também não abraçar e chorar junto, nem xingar o possível agressor. Não é o momento de fazer isso. Depois, quando estiver longe da criança, ali extravasa, né, às vezes desaba, mas não é a hora ali também de assim agir. Esse é um fato. Uma criança, vejam, de 7 anos, menina, que nunca tinha me visto na frente, uma fala de 20 minutos.
Porque quem tem filho pequeno sabe, se eu falasse mais de 15, 20 minutos, ninguém mais está prestando atenção, né? Então, uma fala curta. E, logo após essa fala, num lugar que eu nunca tinha ido antes, né, ninguém me conhecia naquele lugar, algumas escolas usam técnicas pedagógicas bem interessantes, né? Numa delas, ali no bairro do Rocio, eu, certa vez, cheguei lá e tinha retratos, desenhos meu e do prefeito na parede da escola. Ou seja, a equipe pedagógica da escola criou um vínculo comigo e com o prefeito, que era outro palestrante do dia, antes de nós irmos até a escola. Então, nós não éramos estranhos, né? Quando eu entrei lá, não estava todo mundo olhando a roupa, quem que é esse, corta o cabelo. Já sabiam quem nós éramos, já tinham criado um início do chamado raporte ali da psicologia. E a nossa fala foi muito mais produtiva naquela escola, pela providência que eles tomaram antes de preparar ali a nossa ida. É um exemplo. A segunda história, rapidamente também, uma outra escola, idade maior, já início da adolescência, não vou lembrar a idade exata, 12 a 14 anos, aproximadamente. A fala foi de 12 a 15, então era nessa faixa etária. Uma fala totalmente diferente, não é igual, né? Se for falar igual, eu falei para as crianças, vai ficar superficial. Se eu falar como eu falo para os adolescentes com as crianças, vou chocar ali, vou causar até uma violência, eventualmente, na minha fala. Então, sempre muito cuidado nas abordagens. E eu explico, entre outras questões, e daí a importância, e aqui os meus cumprimentos para essa Casa de Leis, mais uma vez, de tratar desse assunto e de possibilitar essa fala pública nessa sessão legislativa. Eu sempre explico o roteiro, o fluxo, porque quem sabe o fluxo, para onde que vai, para quem reclama? Na hora de emergência, polícia. Na hora da violência, logo após a violência, no risco, na situação de risco, polícia militar 190, não tem outra opção. Pode e deve até chamar o Conselho Tutelar de apoio, se eu envolver criança e adolescente, o Conselho vai ajudar, inclusive, às vezes, chegar antes da polícia, etc. Mas, primeiro, a Polícia Militar. Em todo e qualquer outro momento, o Conselho Tutelar é um órgão de apoio que trabalha 24 horas. São os dois únicos órgãos que trabalham em 24 horas na linha de frente, que podem ir, inclusive, se deslocar até essa residência, o local de um eventual crime. Nós, do Fórum, temos o plantão, mas nós não deslocamos. Eu, que sou um pouco diferente, que vou, às vezes, até os lugares, comunidades, escolas. Mas um juiz de plantão, dificilmente ele vai ir até algum lugar no final de semana. Não é comum. Muitas vezes demora um pouco para atender, não é rápido como é a polícia e o Conselho Tutelar. Mas nós temos um atendimento em qualquer outro momento, senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem, em toda e qualquer outra situação, independente de já ter ocorrido um boletim de ocorrência, já ter ocorrido uma investigação, alguém já ter trazido à tona a violência, ou não, porque, às vezes, essa menina de 7 anos ela nunca tinha contado para ninguém. Às vezes, a vítima, criança ou adolescente, já contou para a mãe. A mãe é muito comum de ouvir primeiro. E, infelizmente, é muito comum não dar o crédito para a palavra da criança. Pare de falar besteira, isso não aconteceu, né? Por vezes, a mulher também é vítima de violência do companheiro agressor, vítima de violência psicológica, é colocada numa situação em que ela não consegue captar que o companheiro está produzindo ali situações equivocadas, erradas no relacionamento, inclusive em face dela, esposa, companheira. E daí não vem o crédito à palavra da vítima. Não é possível que tenha acontecido isso. Deve ter assistido ou ouvido alguém falar. E aí começa o terror, muitas vezes, da vítima, que ela não consegue levar adiante, porque quando ela teve a coragem, venceu o medo, venceu a vergonha de contar, aquilo não é levado adiante. Então, um pouco da explicação por que, às vezes, quando vai uma pessoa sem qualquer vínculo com a vítima, com a criança, ela sente essa segurança de relatar. Então, nós atendemos também pelas redes sociais, pelo Sejusc, União, tanto no Facebook quanto no Instagram, e eu atendo diretamente também, quem acompanha minhas redes sociais sabe disso, o Carlos Mattioli, tanto no Instagram quanto no Sejusc, que lá no Instagram tem o número do meu WhatsApp, quem chamar lá vai ser respondido. Sempre peço para não chamar na emergência. Na emergência eu estou aqui hoje discursando. Estava ali no celular, no último atendimento, ali no último segundo, antes de subir aqui à tribuna, uma questão bem urgente. Mas eu não consigo atender quem está chamando agora. Então, emergência, polícia, Conselho Tutelar. Mas eu vou, ainda hoje à noite, zerar ali todas as mensagens pendentes. Então, atendemos pelas redes sociais. E, por fim, alguns pedidos. Faltou essa história da outra escola. Rapidamente, senhor presidente, se me permite. Eu fiz a fala, senhoras e senhores vereadores. E, quando eu terminei a fala, no final da explicação do fluxo, como que funciona? Então, você chama a pessoa de confiança. Pode ser a mãe, pode ser a tia, pode ser o melhor amigo da escola. É muito comum, senhor presidente, que é professor,
sabe disso, é muito comum contar para alguém no âmbito da escola, seja a colega ou o colega, melhor amigo, para o professor de confiança, para a professora de confiança. É muito comum, então, muita atenção nos ambientes de ensino. Ali vem, muitas vezes, essa revelação, esse pedido de socorro. Essa é a primeira explicação que fazemos. E quem recebe essa notícia passa adiante. Pode e deve passar para o Conselho Tutelar, é um órgão que tem a prerrogativa de atender, tem o preparo, a qualificação para atender, pode já fazer também ali o registro de ocorrência. E pode nos procurar. Saído da situação de emergência, nós atendemos, como eu falei há pouco, das 12 às 18 horas, ali na Vara da Família, na Rua Professora Masília, 780, e a todo momento nas redes sociais são recebidas as mensagens e são processadas adiante. Com respeito, com cuidado, com sigilo. Muitas vezes a vítima, num primeiro momento, ela fala, por favor, não conte para ninguém. Por vezes eu recebo mensagem de crianças pequenas dizendo, não conte para minha mãe. E nós precisamos daí administrar isso com o apoio da equipe multidisciplinar, especialmente no âmbito da psicologia. Expliquei o fluxo lá na escola. E certa vez estava no gabinete, num feriado municipal, estava trabalhando lá no fórum fechado, estava fazendo render o serviço, e recebi a ligação de um pastor de uma igreja local, que é nosso parceiro, e falou, Dr. Carlos, eu tenho uma situação de violência para levar para o senhor. Mas o que eu faço? Né? Me explique. E ele tinha recebido um casal que frequenta a sua igreja, que a filha contou quando chegou em casa. Mas ela não contou a violência dela, ela contou da melhor amiga. Então, foi seguindo o fluxo, chegou lá no fórum. E eu acionei o Conselho Tutelar, que o pastor poderia ter acionado direto, nós auxiliamos, e o Conselho Tutelar foi socorrer, foi atender o pedido de socorro daquela menina adolescente. E eu ofertei também, poderia ser feito na rede do município, pela saúde, pela assistência social, até pelo próprio Conselho Tutelar, mas eu ofertei uma profissional de psicologia para, junto com o chamada escuta especializada, que é ouvir um pouco mais de detalhes, porque, nesse caso, não vieram informações suficientes ali da melhor amiguinha da escola. Então, nós precisamos fazer escuta especializada. Eu ofertei uma profissional de psicologia que, chamada por mim, ofertou a possibilidade de ir até o fórum de imediato para fazer esse acolhimento, escuta especializada mesmo no feriado. E ela foi, e a criança foi levada para o Conselho Tutelar. Pedi para conversar com a menina, se assim fosse o desejo dela, e o Conselho Tutelar chegou, bateu na minha porta, e ela foi entrando. Quem conhece ali meu gabinete, fica o convite para quem não conhece ainda visitar pessoalmente, da minha última vinda até hoje, diversos vereadores e vereadoras procuraram para os assuntos mais diferentes e continuam à disposição, seja pelos contatos de WhatsApp, redes sociais, seja pessoalmente lá no gabinete do fórum. Quem conhece um gabinete grande, ali, como era o gabinete da Justiça Federal, nós aproveitamos a mesma formatação. E, ao chegar na porta da sala, eu lá no fundo, atrás da mesa, ela entrou, era na época da pandemia, tirou a máscara e abriu um sorriso. E eu pensei, mas num dia como hoje, né, numa situação tão difícil de contar essa violência, ela entrou na minha sala e sorriu, e ela deu mais alguns passos ali, chegou na frente da minha mesa e falou, oi, juiz. Ela falou, você que foi na minha escola. Ou seja, ela linkou aquilo que ela tinha ouvido ali na minha palestra, lá no dia que eu expliquei o fluxo, e ela seguiu o fluxo. E vejam as questões que acontecem em nossa vida. Ela seguiu o fluxo e estava eu lá no final do fluxo dela, antes até do esperado. No dia em que ela relatou aquele pedido de socorro, nunca mais vai ter qualquer contato com o agressor, saiu a medida judicial de proteção, ele está sendo processado criminalmente, o processo seguiu adiante. Então, são duas rápidas histórias que eu conto do nosso cotidiano de Vara da Família e Infância, e encerrando a fala aqui, os meus pedidos, rapidamente. As crianças e adolescentes que eventualmente assistam esse vídeo, estejam acompanhando ao vivo, ou depois a gravação, podem e devem nos procurar se tiverem o relato de alguma violência que alguém próximo passou. Mesmo que seja uma violência antiga, mesmo que foi uma única vez, podem trazer, vai ser garantido o sigilo, nós vamos primeiro conversar, entender e decidir conjuntamente com a vítima quais as medidas vão ser tomadas, com responsabilidade, mas especialmente com muito cuidado e respeito. Pelos canais, inclusive, que foram passados no começo pelas redes sociais. Aos pais e mães que assistem, que acompanhem a vida dos seus filhos, independente da idade, 5, 7, 9, 12 anos. Conversem continuamente, se coloquem à disposição a todo momento. Se conversa hoje, se a vereadora Alanda chegar hoje e fala com o filho, com a filha, ou
o vereador Cordovan, amanhã fala de novo, fala, para, mãe, eu já sei, né? Para com isso, né? Para de perturbar. Mas, às vezes, é importante a repetição, porque no dia que tiver uma situação sensível, a criança vai ter a plena certeza de que pode chegar e conversar. Então, colocar à disposição, né? Eu estou aqui, mesmo que aconteçam situações ruins ao longo da tua vida, conte para mim, não deixe de contar, eu estou à disposição, se você não quiser que ninguém saiba, mas o pai, a mãe sempre está aqui presente para ouvir. E fala de novo, e daqui a um tempo fala de novo. A questão da capacitação que vem pelas escolas, que as famílias devem contribuir também, de explicar que algumas partes do corpo ninguém pode tocar, que não pode tirar roupa, enfim, isso tem que explicar desde pequenininho. E também ensinar a pedir socorro, gritar. A mulher, a menina, eu falei aqui a outra vez que estive, ela escuta a vida inteira, não grite, não fale alto, mantenha o respeito. Daí o dia que ela precisa gritar, ela não consegue. Os senhoras e senhores vereadores vão lembrar que isso eu já falei nessa tribuna. Então, treinar a filha, se precisar um dia pedir socorro, grite, olhe para os adultos que estão perto, peça socorro, peça ajuda. Se tiver num local que tem parede, porta, tenta sair, se não conseguir sair, se conseguir sair, corre. Tem que ensinar a fazer isso para criar coragem na hora lá de um sufoco. E tomara que isso nunca aconteça, mas que saiba como fazer ali para frente. Então, que os pais e mães ensinem e criem esse canal de diálogo. E saibam quem são os outros adultos adolescentes que vão estar na presença dos seus filhos quando vocês não estiverem presentes. Então, vai na casa do amiguinho. Quem que está lá presente? Quem que dorme no mesmo quarto? Né? Filha, quem que dormiu lá no quarto? Quem que dorme lá? Quando vai na casa, dorme lá o fulano, o ciclano, ali é na mesma cama. Né? Às vezes, são coisas que a gente nem imagina que podem estar acontecendo num ambiente, em tese, seguro. Porque é preciso, forçoso, ressaltar que a violência contra crianças e adolescentes, assim como a violência contra a mulher, não tem classe social, não tem classe socioeconômica, não tem país de terceiro mundo, país subdesenvolvido ou país com alto grau de desenvolvimento. Lamentavelmente, são verdadeiras pandemias que têm que ser combatidas com inteligência e com uma atuação de todos nós. E aí vem meu último pedido. Aos servidores públicos, às servidoras públicas que acompanham, secretária de Assistência Social, que aqui nos prestigia, falou que estaria presente e está firme por aqui. Nós devemos todos contribuir ativamente. Independente de alguém que é da área da saúde ou que está diretamente lidando com criança, adolescente, todos nós, especialmente servidores públicos, temos um dever ainda mais qualificado, ainda mais sublime, professoras, professores, de criar esses canais de contato, de acolhimento e fazer algo a mais. É nosso dever, está lá na Constituição. Senhoras e senhores aqui que são os promotores dos textos legais, aquele texto que rege a atuação de todos nós consta lá no artigo 227. É o único dever de natureza constitucional, tem vários com prioridade. Tem lá o direito ao idoso, o direito à pessoa com deficiência, as questões lá de meio ambiente, enfim, são vários direitos preconizados como qualificados. Mas a única prioridade que é, nos termos da lei, chamada Constituição, de prioridade absoluta é a proteção de crianças e adolescentes. E é a única citação legislativa que fala em dever de todos, de toda a sociedade, do poder público, da família, dos pais, daqueles que têm contato com crianças e adolescentes, mas de toda a sociedade. Então, meus parabéns aqui aos senhoras e senhores por estar cumprindo hoje esse dever. Para mim é uma grande honra falar de um tema tão importante, poder estender a mão para as pessoas que nos escutam, que passaram em algum momento da sua vida, adultos que nos procuram para relatar violências ocorridas na época em que era criança ou que era adolescente. E falam, graças a Deus apareceu alguém na frente que se colocou à disposição para ouvir, porque eu estou com isso dentro de mim há 10, 15, 20, 30 anos, às vezes, e nunca tinha conseguido falar, colocar para fora. Então, que nós possamos, primeiro, prevenir, preparar para que as pessoas estejam melhor preparadas para que toda e qualquer espécie de violência estejam longe das nossas crianças e adolescentes aqui de União da Vitória. E mais do que isso, na situação da verificação da minha violência, que nós possamos o quanto antes atender, para que ela não se repita, para que ela não piore, para que a violência, que muitas vezes começou de maneira mais superficial, tênue, não avance e de repente, não coloque ali uma situação que vai ficar marcada negativamente na memória de uma pessoa para toda a sua vida. Enfim, já falei mais do que o tempo proposto, me perdoem. Estou à disposição aqui
como todas as senhoras e senhores sabem, para tirar dúvidas e questionamentos na data de hoje ou a qualquer momento, pessoalmente ou pelas minhas redes, aqueles que acompanham online. Muito obrigado pelo espaço e pela atenção. Nós que agradecemos a presença do Dr. Mattioli, também parabenizamos pelo belo trabalho que executa, não só no nosso município de União da Vitória, mas em toda a região. Fica aqui os meus parabéns. Aproveitando também esse momento, uma informação de utilidade pública, no próximo dia 18 de maio, quarta-feira, às 9h da manhã, na Praça Coronel Amazonas, haverá uma passeata, né, de conscientização a respeito do combate do abuso e exploração sexual infantil. É organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança, também pela Prefeitura Municipal, através da assistência social. Fica aqui o convite para toda a população de União da Vitória comparecer na próxima quarta-feira, 9h da manhã. Nesse momento, concedo a palavra ao nobre vereador Alex de Anastácio, na tribuna. Senhor presidente, mesa diretora, vereadoras, vereadores, público aqui presente, quero cumprimentar, já foi cumprimentado aqui o senhor doutor Carlos Mattioli, sua pessoa, cumprimento a toda a sua equipe, que faz um excelente trabalho na nossa cidade, União da Vitória região. Cumprimentar aqui a nossa secretária de assistente social, Cléo Moller, a sua equipe, a todos que aqui se fazem presente, aos que nos acompanham em casa. Eu uso essa tribuna na noite de hoje, porque na data de ontem, do dia 15 de maio, se comemorou o Dia do Assistente Social. Eu tenho muito orgulho de falar, porque eu sou assistente social. E desta forma eu me dirijo, senhora secretária, sua equipe, e a todos os órgãos da nossa prefeitura, que dentro tem sim um assistente social, que se dedica dia a dia fazendo o seu trabalho. O assistente social, ele é o profissional que tem em mente o bem-estar coletivo e a integração do indivíduo na sociedade. A sua atuação é ampla. O assistente social ele estará onde for necessário, orientando, planejando e promovendo uma vida mais saudável, em todos os sentidos. Mesmo quando atende um indivíduo, o assistente social ele está trabalhando com um grupo social, pois entende que essa pessoa está inserida em um contexto no qual se pode dissociar o individual e o coletivo. Esta mão do assistente social ela é fundamental. Utilizando uma metáfora popular, podemos dizer que esse profissional não é aquele que só dá o peixe, mas o que ensina a pescar. É preciso diferenciar assistência e assistencialismo. Em uma comunidade, por exemplo, o assistente social ele pode atuar incentivando a tomada da consciência dos integrantes. Isso significa ajudá-los a perceber a sua capacidade de expansão e crescimento para que aprendam a satisfazer suas necessidades e utilizar melhor os seus próprios recursos. No setor público, quem emprega a maioria desses profissionais, da nossa categoria, que se desenvolve campanhas de saúde, educação e recreação. Em grandes empresas privadas, por sua vez, pode prestar assessoria na área de recursos humanos. Em uma penitenciária, por exemplo, ou um abrigo de menores, o assistente social ele se desenvolve um trabalho de reintegração social, que faz a grande diferença na vida daquele indivíduo. A ideia é fazer com que esses indivíduos possam se sentir fazer parte dessa sociedade, eliminando e reduzindo o sentimento de exclusão. Dessa forma, desejo a todos os assistentes sociais um feliz Dia do Assistente Social. Aproveito o ensejo e gostaria de usar as palavras do Dr. Carlos Mattioli e também colocar aqui o dia 18 de maio, que se comemora na quarta-feira, o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual de Criança e Adolescente, data determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade,
que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual da Criança e Adolescente incentiva que todo o Brasil seja realizado ações e que visem alertar toda a sociedade à prevenção da violência sexual. Diretamente, crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de violência nos diversos ambientes por eles frequentados. Desta forma, a família, a sociedade e o poder público devem ser envolvidos em discussões e nas atividades propostas em relação à prevenção do abuso e exploração sexual, alertando principalmente que as vítimas, em sua grande maioria, não têm a percepção do que é o abuso sexual. A violência sexual de crianças e adolescentes pode ocorrer em várias idades, incluindo bebês, em todas as classes sociais, assim dita pelo Dr. Carlos Martioli. O abuso sexual é a criança utilizada por um adulto ou até um adolescente para praticar algum ato de natureza sexual. E a exploração sexual é usar crianças e adolescentes com um propósito de troca ou obter lucro financeiro, ou de outra natureza em turismo sexual, tráfico, pornografia ou também em rede de prostituição. Ressalto a importância do trabalho em rede. Destaco o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, que são unidades públicas que funcionam como porta de entrada para o atendimento de pessoas em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados. Saliento que, principalmente, culpabilizem a criança ou adolescente e que identifique qualquer elemento em situação de risco que possam haver. Havendo alguma suspeita possível, fazer a denúncia por meio do canal Disque 100. A ligação ela é gratuita, funciona todos os dias, por 24 horas, inclusive sábados e domingos e feriados. A denúncia pode ser feita também pela Polícia Militar, pelo número 90 ou Polícia Rodoviária Federal 191. O sigilo é garantido. Ressalto, assim como o presidente já falou nessa casa, pelo convite do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que no dia 18 há de se realizar uma passeata alusiva no ponto de concentração que será na Praça Coronel Amazonas. E convido a toda a população, as nossas crianças e adolescentes, famílias, para que a gente possa fazer essa conscientização e, acima de tudo, levantar essa bandeira. Porque, às vezes, isso pode estar acontecendo agora, nesse exato momento. Precisamos fazer a nossa parte. Encerro minhas palavras dizendo: esquecer é permitir, lembrar é combater. Muito obrigado. Esse foi o vereador Alex Anastácio. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Valdir Rático para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 4 de 2022. Institui o programa Apoio Mulher, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e em situação de vulnerabilidade socioeconômica em União da Vitória. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 4 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 6 de 2022. Dispõe sobre o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência no transporte público no município de União da Vitória. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento interno, com discussão e votação em 2 turnos, com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 6 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio.
Favorável ao projeto de lei ordinária de número 6 de 2022. Dispõe sobre o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência no transporte público no município de União da Vitória. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo seguir os trâmites do regimento, é o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 6 de 2022. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 6 de 2022. Dispõe sobre o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência no transporte público no município de União da Vitória. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinário número 6 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 19 de 2022. Dispõe sobre alteração no artigo 2º da Lei Municipal número 4.677, de 30 de maio de 2017. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento, com votação em 2 turnos, com dispensa da redação final, é o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinária número 19 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo, favorável ao projeto de lei ordinária de número 19 de 2022. Dispõe sobre alteração no artigo 2º da Lei Municipal número 4.677, de 30 de maio de 2017. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento, é o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, favorável ao projeto de lei ordinária número 19 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 19 de 2022. Dispõe sobre alteração no artigo 2º da Lei Municipal número 4.677, de 30 de maio de 2017. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento, é o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 19 de 2022. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 19 de 2022. Dispõe sobre alteração no artigo 2º da Lei Municipal número 4.677, de 30 de maio de 2017. Em discussão? Em votação? Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei número 19 de 2022. Requerimentos. Número 29 de 2022, do vereador Emerson Lourenço Litvinski. Por meio deste requerimento, venho solicitar com urgência a suspensão imediata da cobrança das multas do STAR, estacionamento rotativo, em nosso município, até que se comprove a constitucionalidade das multas aplicadas. Peço que a Prefeitura seja notificada imediatamente e que o Ministério Público, via judicial, entre com o pedido dessa suspensão até que se prove a constitucionalidade. Justificativa. Analisando a Constituição, verifica-se que a referida empresa não possui os requisitos necessários nem prerrogativa para aplicar multas nos veículos estacionados, mesmo que estejam em desconformidade com a legislação de trânsito e descumprindo o regulamento do estacionamento rotativo. Isso compete ao Estado aplicar multas através de seus agentes devidamente concursados.
Diante desse impasse, reforço o pedido para a suspensão imediata dessas multas até que haja a comprovação por parte da empresa e da Prefeitura Municipal de União da Vitória sobre a constitucionalidade dessa cobrança. Em discussão. Com a palavra, vereador Emerson Lourenço. É só uma observação, presidente, para o senhor colocar o nome da vereadora Thaís e do vereador Celso nesse requerimento, fazendo favor. Será adicionado. Número 30 de 2022. Só um momento. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 29 de 2022. Número 30 de 2022, do vereador Alex de Anastácio. Ao senhor prefeito municipal para que encaminhe à Secretaria Municipal competente, solicitando para que sejam beneficiadas as instituições de caridade, associações sem fins lucrativos, bem como todas as que tenham reconhecida sua utilidade pública para a isenção de pagamento do estacionamento regulamentado na cidade de União da Vitória. Justificativa. As referidas instituições utilizam-se de veículos em todo o município, os quais, como qualquer outro, pagam pela utilização das vagas de estacionamento. Embora existam vagas destinadas a certos grupos, não há nenhum benefício para estas acima indicadas, que, por oferecerem serviços de saúde e bem-estar, podem ser beneficiadas e o valor economizado revertido aos assistidos. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 30 de 2022. Número 31 de 2022, do vereador Valdir Luiz Cortellini. Ao chefe do Poder Executivo, juntamente com a secretaria competente, posso incluir a rua Vereador Napoleão, no bairro São Sebastião, no programa de asfaltamento. Justificativa. Esta é pavimentada em terra e se faz necessária atenção por parte da administração para a padronização urbana do município e na pavimentação das ruas e sinais de trânsito. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 31 de 2022. Moções. Número 23 de 2022, de todos os vereadores. Um voto de aplausos pelo Dia do Assistente Social. No dia 15 de maio foi comemorado o Dia do Assistente Social. Profissional que colabora com a sociedade nas mais diversas causas sociais. Se dedica a lutar pelos direitos humanos, por melhores condições de vida para grupos sociais vulneráveis. Protagonista na luta pela consolidação dos direitos e da construção de uma nova sociedade para todos. Profissionais que fazem a história não apenas no dia 15 de maio, mas todos os dias do ano. Parabéns pelo seu dia. A mesa diretora aprova a moção de número 23 de 2022. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, vereador Alex Anastácio. Boa noite mais uma vez. Eu gostaria só de registrar nesta noite o pedido que eu fiz na segunda-feira passada ao setor competente de comunicação, por parte de que elaborasse um trabalho de divulgação e marketing em cima das trocas de lâmpadas, e o trabalho já está feito, já está no site da Prefeitura e também nas redes sociais. Então, agradeço à equipe por atender o pedido e eu tenho certeza que vai ajudar os anseios da população. Também agradecer à Secretaria de Obras, a sua equipe, que além de ser uma equipe pequena, mas estão fazendo o que podem. E eu fiz o pedido também para que desse uma atenção no bairro João Paulo II, e lá estavam, fizeram um grande trabalho, então quero aqui registrar, né, e dizer meu muito obrigado aos que se dedicam e trabalham cedo, fazendo o que podem com os maquinários da Prefeitura. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, Dr. Carlos Mattioli pela sua fala. Agradeço mais uma vez em meu nome como vereador. Estou à sua disposição também, né? Acho que a gente tem muito a somar e a pensar sempre no bem-estar da nossa comunidade, né? O senhor, como juiz, uma pessoa que
que está à disposição sempre. Acho que nós, enquanto vereadores, o que nós podemos fazer é caminhar ao seu lado e contribuir para que a nossa sociedade vá bem. Mais uma vez, agradeço pela moção de aplausos que foi aprovada nesta casa, que será entregue na Secretaria de Assistência Social. A todos os vereadores, muito obrigado também. E uma boa noite seria isso. Com a palavra, nobre vereador Anderson Cardoso. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, todos que nos acompanham. Apenas agradecer a todos os amigos e familiares do Claudinei Alexandrino Pereira, mais conhecido por Cal, né, nosso amigão aí, que neste momento apenas deu entrada, né, no projeto de lei ordinária número 12 de 2022, aonde através aí dos amigos, familiares, através do presidente do bairro também, foi solicitado, né, a mim, vereador, para entrar com esse pedido para que fique denominado como uma homenagem ao CAL, a mini arena que está sendo construída no bairro Rio da Areia. Então, apenas agradecer a todos aí também, conto, né, com a colaboração de todos os colegas vereadores, para a aprovação, então, desse projeto, e que todos conhecem ali, né, o CAL ali pelo bairro, e é uma linda homenagem aí que será feita aí para ele. Seria apenas isso. Eu agradeço e boa noite a todos. A palavra continua aberto. Com a palavra, a vereadora Alandra Roveda. Boa noite a todos, nobres colegas, e a todos que nos acompanham de casa também. Não poderia deixar de falar, doutor Carlos, hoje na nossa tribuna aqui, sempre exemplar, trabalho maravilhoso, que sempre traz alento à nossa comunidade e realmente a quem mais precisa, né? A gente tem que frisar isso, que o papel que ele faz aqui na nossa cidade é muito além do que o compete. E a gente tem orgulho do senhor aqui, então, muito obrigado por tudo. Também recebi, agora há pouco, um ofício da CAUV, União Comunitária das Associações União da Vitória, e pediram para eu reportar aqui, para que todo mundo tivesse ciência, então, vou fazer a leitura da mesma. Ela vem pedir, né, ao presidente que venha respeitosamente a presença da nossa excelência e querer a criação de um Conselho Municipal de Educação em União da Vitória, conforme previsto na Lei Orgânica do município de União da Vitória. Artigo 171, deve ser criado o Conselho Municipal de Educação através de lei, incumbindo e normatizando, fiscalizando o Sistema Municipal de Ensino, cuja composição e atribuições serão definidas na mesma lei que o crie, ficando desde já assegurada a participação popular no referido Conselho. Artigo 172. O Plano Municipal de Educação, aprovado em lei, estará articulando os planos nacionais e estaduais de educação. Seria isso a solicitação dos mesmos, né? Eu tenho certeza que em breve teremos alguma resposta nesse sentido. Também agradecer a todos os vereadores que votaram favorável ao projeto 6/2022, em minha autoria, né, que tem como tema a descida dos ônibus depois de um certo horário, ficando fora do ponto de ônibus para mulheres, deficientes e também idosos, né? Então, a gente teve a primeira votação, apreciação de todos, voto favorável, e a gente fica muito feliz e agradece a participação de todos, o entendimento de todos nessa causa. Seria isso por hora. Obrigada. A palavra continua em aberto. Com a palavra, nobre vereador Edenilson Godoy. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público que se faz presente e quem nos acompanha de casa. Ainda em tempo, parabenizar a secretária Cleo Moller, que está presente com sua equipe aqui, pela passagem, né, do Dia da Assistência Social, dia 15 de maio. Enquanto líder comunitário,
e também o tempo que estive à frente da coordenação do Programa Paralímpico, muito a gente precisou do trabalho da assistência social. E a gente percebe que é um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas, que naquele momento de carência da parte social, consegue encontrar respostas nessas pessoas, nesses profissionais. Então, só tenho a agradecer agora, enquanto legislador, também as respostas que, quando procuro lá na Secretaria de Assistência Social, acabo encontrando. Não é fácil, né, o trabalho de atender uma população quando a demanda é muito grande, mas sei que não medem esforços lá de bem atender a nossa população. As dificuldades se encontram em todos os meios, mas trabalhando em conjunto, trabalhando com o diálogo e o respeito, acredito que a gente pode avançar muito em diversas áreas, e a assistência social está de parabéns. Como, reforçando, né, o que o presidente já falou, convidar a população, né, que dia 18 de maio se faça presente nessa passeata, né, onde tem aí as redes sociais da prefeitura, do próprio Dr. Maccioli, está divulgando bastante, o Dr. Júlio, com a frase que está lá, faça bonito, né? Então, a passeata contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, deixar aqui o convite também, né, reforçar o que o presidente já colocou, e agradecer a todos que têm acompanhado o nosso trabalho, e naquilo que a gente puder contribuir, a gente está à disposição. Seria isso, boa noite. A palavra continua em aberto. Antes de finalizar, gostaria de aproveitar a presença da nossa secretária de Assistência Social e parabenizar mais uma vez pela passagem em comemoração ao Dia do Assistente Social. Fica aqui os nossos parabéns, aproveitando também para parabenizar agora a secretária Cleonice Miller. A gente sabe a tranquilidade, digamos, que os secretários antigos tinham de assumir uma secretaria tão importante antigamente, tendo em vista que tinha todo o suporte da Cleo anteriormente, agora, como secretária, tendo a oportunidade de estar à frente da Secretaria de Assistência. Fica aqui os meus parabéns, uma escolha que eu tenho certeza que não foi por indicação política, mas sim pela competência que sempre exerceu ao cargo. Também parabenizar o Dr. Maccioli pela explanação, né, na nossa tribuna popular, e também por esse belo trabalho que realiza em toda a nossa região. Eu, algum tempo atrás, lá em Curitiba, me lembro que encontrei o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, o qual elogiou muito o trabalho que o doutor realiza, e que já teve convite para ir trabalhar lá na capital paranaense, mas optou por ficar aqui contribuindo para a nossa região. Sorte é nossa. Fica aqui os nossos parabéns. E também gostaria, né, um assunto abordado aqui anteriormente, alguma das indicações referente às lixeiras para a Avenida Marechal Deodoro, não só na Avenida Marechal, mas também, principalmente aqui no centro da cidade, a gente vê que falta muito ainda dessas lixeiras. Então, solicitando aí para a Prefeitura Municipal dar uma atençãozinha especial. E também gostaria de destacar que, na semana passada, aconteceu um evento na Uniguaçu, ao qual esteve presente o presidente regional do Tribunal Eleitoral, aqui no nosso município, Coimbra de Moura, falando sobre a segurança do processo eleitoral e também das urnas. Então, aproveito aqui, né, para também falar a respeito do nosso projeto que deu entrada. Eu, com mais alguns vereadores, propondo a Câmara Mirim dentro das nossas escolas municipais, né, para nossas crianças já ter essa concepção, né, da importância, né, da política na nossa sociedade. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores
A próxima reunião ordinária será no dia 23 de maio de 2022, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.